Bíblia diz assim, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, ou seja, elas compreendem, elas entendem, porque isso aqui é um livro selado. O padre estuda e dobra o joelho diante de uma estátua, porque ele não tem o Espírito Santo para dar o conhecimento da verdade. O Espiritismo pega a Bíblia e fala que vai reencarnar. É tudo mentira. Jesus, ele fala, conhecereis a verdade. A verdade não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. João 14,6 Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que em Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve assim, capítulo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se eu viesse aqui pregar para vocês o Evangelho de Jesus Cristo sem Bíblia, eu falo assim, esse cara é louco. Mas se eu usar a Bíblia, aí o louco vai ser você, se você não acreditar. Conhecereis a verdade. A verdade vai libertar você do espiritismo, do catolicismo, shintoísmo, budismo, e tudo que é religião. Adianta, virou evangélico? Mudou o quê? O que mudou? O Evangelho transforma a criatura em filho de Deus. É um processo. O Evangelho que está salvo, então, meu filho? Não, você não entendeu. Não adianta virar evangélico. Só quem recebeu o Espírito Santo vai entrar no céu. Quem nasceu de novo. Está pensando que vai entrar lá, cara? Eu sou católico, apostólico romano. Você diz, eu não te conheço. O outro vai chegar, só Assembleia de Deus, eu não te conheço. Agora, se você chegar com o Espírito Santo, o selo da nossa redenção, aí Jesus vai falar, entra. Aí tenta entrar lá. O que é congrega, que banda, que é umbanda, que é macumba, tenta entrar. Tenta entrar com a Maria lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, acabou. Será que é difícil um homem entender isso? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, o homem natural, a criatura, ela não compreende as coisas de Deus, porque parecem loucura. Não pode entendê-las, não podem. Porque esse livro, as coisas de Deus, se discernem espiritualmente. Se você não se humilhar, você não recebe o Espírito Santo. Se você não se confessar diante de Jesus. Eu, quando eu era católico, ia com a maior vergonha. Falei, nossa, agora vou ter que contar todos os meus pecados para o padre. Eu era católico, eu ficava lá preocupado. Mas você acha que eu vou ter que fazer uma lista e marcar todos os pecados que eu fiz durante um ano? Aí a gente chegava diante do padre e falava, padre, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Reza 10 Pai Nosso, umas 500 Ave Maria, e você está perdoado. Mentira! João, ele escreveu e disse, filhinho, não pequeis, porque o pecado separa o homem de Deus. Não pequeis. Pecado entristece o Espírito Santo. Salário do pecado é a morte. Mas ele diz assim, não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado. Eu garanto para você que não é Maria, não é um Buda, nem uma Maomé. Jesus, ele venceu a morte. Ele foi o único que ressuscitou. Aí o catolicismo botou a Maria junto. Os muçulmanos colocaram
Mas quem foi visto subindo para o céu foi só Jesus. Tinha testemunhas, mais 500. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado de todo mundo. Sabe por que vão para o inferno? Porque trocam Jesus por Maria. Não é porque são pecadores, é porque trocam Jesus por ídolos. Trocam Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, por religiões. Por isso irão para o inferno. O problema do pecado foi resolvido na cruz. Ele levou sobre si toda a maldição do pecado. Deus resolveu a questão do pecado através do seu Filho. Foi escrito lá em Apocalipse 20, verso 15: aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Tem um livro no céu. Existe um livro da mão de Deus. E os salmos estão escritos neste livro. Engraçado que morre e todo mundo fala, foi pro céu. Oi, não precisa de Bíblia. Os profetas morreram em vão. Jesus morreu em vão. Se todo mundo vai pro céu, se não existe inferno, então Jesus veio passear na terra. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Não tem purgatório. Não existe. Foi Jesus que pagou a dívida, não é o padre com a sua missa. Foi Jesus que pagou a dívida, não é Maria. Foi Jesus que pagou a dívida do pecado na cruz. Não é a vela, não é a reza do terço. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. ¿De qué vale predicar si los no fazem na vida? Foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo. Só que nunca vai mudar. Os homens estão fazendo leis, tentando mudar a lei de Deus. Mas a Bíblia diz que quem iria tentar mudar a lei de Deus seria o anticristo. E a Bíblia diz que o anticristo é gay. Sabiam disso? O anticristo é gay. Por isso que essa geração aqui é a geração do anticristo. É a geração que vai adorar o anticristo. Porque a Bíblia descreve o anticristo em Daniel como gay, que não tem amor pelas mulheres. Atenção! Por isso que essa geração está tudo virando gay. Porque é a geração que vai ser destruída. É a geração que vai ser destruída. A geração dos gays. Sodoma e Gomorra. Joguei o povo em choque. A Bíblia diz que eles foram reduzidos a cinzas. Não sobrou nada naquela cidade. A Bíblia diz assim, desde a criança até o velho,
Todos eram gays. Todos eram gays naquela cidade. Até onde é que Ló saiu de lá? Sobrinho de Abraão. Aí choveu fogo e enxofre. E eles foram reduzidos a cinzas. Por isso que diz em Apocalipse 13, essa geração vai adorar a besta. Essa geração vai adorar a besta. Vocês são discípulos de Pablo Vittar, vocês são discípulos de Anitta, vocês são discípulos de demônios. Por isso que essa geração está sendo doutrinada para receber o anticristo. Não, dá para ouvir. Tá não. Está escrito assim. O apóstolo Paulo, Jesus apareceu para ele e escolheu esse homem para ser apóstolo dos gentios, dos povos que não eram judeus. Os judeus tinham 12 apóstolos, mas mesmo assim rejeitaram Jesus Cristo. Deus levantou esse homem e esse homem sacudiu o mundo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que, segundo a piedade, é soberbo, não sabe nada, mas delira acerca das questões, contenda de palavra, das quais das inveja, porfia, blasfêmias, contendas de homens corruptos, de entendimento, privados da verdade, cuidando que a religião é uma causa de grande lucro. Porque nada trouxemos para este mundo. Porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Isso aí, Jesus. Pode ser. Tá bom, não? Era você que estava gritando aí? Eu escutei um louco gritando, eu falei, deve ser o louco. Deve ser o louco Samuel. Não, Samuel. Dá licença. Tendo, porém, sustento, o que comer e o que vestir, estejam contentes. Mas os que querem ser ricos, alguém aí quer ganhar na loteria? Quem aí que deseja ficar rico? Hein? Você que vai na igreja aí do Macedo, andar na fogueira santa, você quer ficar rico? Depois de você escutar isso aqui, você não vai querer mais. Os que querem ser ricos, eles caem em tentação, eles caem em laços, eles caem em desejos loucos e nocivos, que submergem o homem na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Vai querer ainda ser rico? O povo judeu, ele tinha uma bênção especial. Os povos da terra só adoravam demônios. Desde a
de Gênesis. O povo, o ser humano foi desviando. O diabo enganando eles. E eles adorando demônios, adorando demônios. Aí Deus viu em Abraão alguém que poderia ser amigo. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Aparecida no céu. Tira isso do caminhão. Põe Jesus Cristo. É água. Aí então. Abraão, ele aprendeu a ouvir Deus. Abraão passou a ouvir a Deus e andar com ele. E Deus fez uma promessa: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas. Essa bênção, quem abençoar você será abençoado. Quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Quer fazer macumba para mim? Pode fazer. Quer? Vai lá. Amarra meu nome lá na boca do sapo. Vai. Vai lá no cemitério. Pega meu nome e minha foto. Se você me abençoar, você vai ser abençoado. Mas se você me amaldiçoar, a maldição volta para você. É uma bênção que Jesus Cristo trouxe para os crentes. A descendência de Abraão é Jesus Cristo. O povo judeu, aonde eles vão, eles ficam ricos. É o povo mais inteligente e mais rico da terra. Ninguém tem o que o judeu tem: riqueza e sabedoria. Os melhores cientistas são judeus. Pensa num, é judeu. Fala outro aí, é judeu também. Os maiores homens da humanidade foram judeus, filhos de Abraão. Mas o homem não se contenta com a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que o homem precisa. Mas o diabo está sempre ali por perto. Nosso adversário, diabo. O diabo não veio para divertir você, não. Com feitiçaria, com futebol, com cachaça, com prostituta. O diabo quer te matar. João 10:10, Jesus veio para matar, roubar e destruir. Ele não é para divertir você não com essas prostitutas aí, não. Você está pensando que o diabo não está passeando? Ele está trabalhando, filho, para te matar. A fé hoje é tudo que o ser humano precisa. É nesse Deus aqui, ó. É a geração do suicídio. É a geração gay. É a geração do suicídio. Ficam famosos, ficam ricos, mas depois dá um tiro na cabeça. Vai lá na Suíça, um dos países mais ricos do mundo. É o maior índice de suicídio. O povo de Israel não deu ouvidos. O povo de Israel se desviou tanto do verdadeiro Deus, e eles foram avisados: não façam, não tenham os mesmos costumes que a Babilônia. Vocês têm um Deus, é o Deus que criou os céus e a terra. Mas o povo não deu ouvidos. Assim como Satanás enganou a Eva,
apóstolo Paulo escreveu: eu temo que vocês também não sejam enganados. Aí está muito fácil de enganar. O diabo não precisa nem fazer força para enganar essa geração. Uma geração que nasceu jogando videogame. Uma geração que nasceu com um copo de cachaça na mão. Uma geração que nasceu com baseado de maconha. Uma geração que não sabe o que é trabalhar. Não sabe o que é pegar no pesado, ser sincero, verdadeiro e honesto. É uma geração que foi doutrinada para adorar o diabo. É a Bíblia, isso é Bíblia. Aceita? É porque você é soberbo. É o que está escrito aqui, acabei de ler. É o que está escrito aqui. Se não aceita a doutrina, os ensinamentos que Jesus Cristo deu, é soberbo. Está delirando. Está delirando acerca das questões. Me irritaram. Salmo 106. Porque irritaram o meu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor tinha dito. Deus falou assim para eles: quando vocês entrarem nessa terra de Canaã, a terra é boa, mas ela está tomada de homens ímpios. Os gigantes estão lá, filisteus, amorreus, vários outros povos tomando conta da terra. Tudo ruim, tudo gente ruim, tudo filho do diabo. Aí Deus falou para eles: quando vocês entrarem lá, vocês matam esse povo aí. Nada para vocês possuir a terra. Eu dou a terra na mão de vocês. Eu vou adiante de vocês. Não faça aliança com eles. Não tenha amizade com eles. Será lá no Velho Testamento. Mas eles não obedeceram. Eles não deram ouvido. Se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras e serviram seus ídolos, que vieram ser-lhes laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos, o sangue de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Você viu por que Deus mandou matar aquela raça? Tem gente que não entende a Bíblia. Por que Deus mandou matar aquela raça? Era uma raça de demônios. Eles sacrificavam os próprios filhos. Tinha um Deus que chamava Moloque. Ficava com o braço estendido, com uma cabeça de boi, que eles colocavam o recém-nascido ali e queimavam vivo. Não é para matar um desgraçado desse? Fala para mim. Uma pessoa que pega uma criança inocente e queima viva, não é para matar um desgraçado desse? Foi isso que Deus mandou fazer, mata eles. Porque aquela raça se alastrou pela terra. Aquela raça está no poder, na política. Essa raça de demônios se alastrou na terra. Por isso que está enchendo de bandidos, de assassinos, matando crianças, fazendo aborto. Deus queria acabar com isso. Deus queria. É a semente da serpente. Lá em Gênesis 3:15,
A semente da serpente. João 8,44. Jesus falou a vocês: quem por pai é o diabo. Jesus estava falando com a elite. Jesus estava falando com os líderes religiosos: vocês têm por pai é o diabo, e a ele vocês querem satisfazer. Vai lá aquele papa sentado no ouro, banco do Vaticano. Você quer ser católico? Você é cúmplice das mortes que o Papa mandou matar. Não é? Você vai ser cúmplice dele. A estátua que ele ganhou dinheiro vendendo estátua no mundo inteiro. Anticristo. Por isso que Jesus falou: seus filhos do diabo. Teu pai é o diabo. Você acha que o Papa está preocupado com a tua salvação? Ele quer vender missa de sétimo dia. Ele quer vender vela. Quer vender estátua, crucifixo para você, e você não acorda. Meu Deus, eu sou católico, eu posso nascer católico, vou morrer católico. Vai para o inferno. Vai para o inferno. O povo de Israel não tem ouvido. Pegaram seus filhos, suas filhas, e sacrificaram a Moloque. Você sabe que até hoje acontece isso, né? Essa maçonaria desgraçada, essa maçonaria que controla a política, essa maçonaria que controla a religião, essa maçonaria desgraçada que os ricos dominam sobre os pobres. Até hoje esses camaradas fazem sacrifício de criança. Aqui, ó, isso aqui não passa não. Esse livro aqui é mais atual que o jornal A Notícia, que vai sair amanhã. Só que os loucos não entendem. Os loucos não entendem. Porque não tem o Espírito de Deus. O povo mais inteligente, Israel, a menina nos olhos de Deus, vai fazer sacrifício aos demônios. Salmo 106. Foi fazer culto para o demônio. Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? É porque a gente é o povo mesmo. Os povos que nunca leu a Bíblia, tá questionando o quê? Se eu conversar com o padre não tem argumento, porque é um enganador, um mentiroso. Conversar com esses pais de santo, tudo mentiroso. Porque a religião, como eu li aqui, a religião é uma causa de grande lucro. Aí você não pode ir lá. Faça o trabalho, amarra, se amarra. Vai lá para ver se é de graça. De graça é que eu estou dando para você aqui, ó. Isso aqui é de graça. Isso aqui eu não estou comprando, nunca comprei. Graças a Deus nunca comprei 10% de ninguém. Graças a Deus nunca precisei pedir dinheiro para ninguém, não sou mendigo. Jesus mandou pregar o evangelho, pregar a verdade para você não ir para o inferno. Foi isso que ele mandou fazer. Vender missa de sétimo dia, vender vela, vender Maria, vender Jesus. O povo está indo para o inferno, não percebe. A religião, ela só serve para arrancar dinheiro. Eu não estou aqui defendendo igreja evangélica, não. É um bando de mercenários. É um bando de mercenários. A Bíblia não defende pecado. A Bíblia combate o pecado. Porque quem peca é filho do diabo. João escreveu isso. Quem vive pecando é filho do diabo. Tem prazer no pecado, tem prazer. Ele se alegra em se prostituir. Ele se alegra em todo tipo de pecado. Jesus veio libertar o homem da escravidão do pecado. Ou você vai ser escravo do pecado para a morte, ou você vai ser escravo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era escravo. Escravo da religião, que mandava perseguir e matar os cristãos. Jesus apareceu para
não foi a Maria Padilha, não foi a Aparecida, não foi a Conceição, não foi o anjo Morrone que foi lá no órgão. Não foi o anjo que apareceu para nós, não. O apóstolo Paulo vai dizer, se o anjo aparecer, pregar outro tipo de mensagem é maldição. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele. Fala assim, por que você está me perseguindo? Mandava prender, mandava matar. Tudo em nome da religião. É o que os papas fazem até hoje. Está lá muçulmano, um bando de assassinos, matando cristãos na Índia, matando cristãos na Coreia, um bando de assassinos. Na África, um bando de assassinos muçulmanos matando cristãos. O Papa mandou matar na Inquisição. O Papa mandou matar nas cruzadas. Quando Deus mandou matar, era aquela raça maldita. Deus falou, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês matam aquela raça. É a semente da serpente. Gênesis 3:5. A semente da serpente vai ter inimizade com a semente da mulher. O diabo tem seus filhos aqui na terra. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo hoje. Porque o anticristo já está sentado no trono para governar. O anticristo já está com o dinheiro na mão para governar, e foi você que deu dinheiro para ele. Sabia disso? Foi você que sustentou a máfia do futebol. Foi você. Foi você que sustenta essa máfia de Hollywood, desses filmes malditos. É você que sustenta essa máfia religiosa. Por isso que o anticristo está preparado para governar o mundo. Se alguém ensina outra coisa, não ensina a doutrina da Bíblia, ensina qualquer outra coisa, ele é soberbo, ele não sabe nada, e ele delira acerca das questões com tenda de palavra. Estou aqui para debater religião, não. Jesus mandou pregar, se você acreditar, você vai ser salvo. Se você não acreditar, você vai passar a eternidade no inferno. Eu não estou aqui para fazer debate com o católico, debate com o espírito, debate com o ateu. Ele mandou pregar. As ovelhas vão ouvir minha voz e vai me seguir. As minhas ovelhas só ouvem a minha voz. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem que está indo para o inferno é o Espírito Santo. Amém. Ninguém pode julgar ninguém. Você tem que salvar as almas. Não ficar. Eu só tenho que pregar o que está escrito aqui. É melhor. Mataram suas filhas. Não julgai. Julgai para não ser julgado. É só isso que conhece da Bíblia? João 8,44. Julgai segundo a reta justiça. Conhece Bíblia? Não conhece não. Você fica assim. Quem não conhece Bíblia fica assim. Soberbo. Quem não conhece Bíblia é soberbo. Está debatendo contra Deus. Quer ser melhor do que Jesus? Deus deixou o ensinamento. Você não tem direito de fazer o que você quer. Você não tem direito de fazer o que você gosta. A Bíblia fala o dever de todo homem. Dever de todo homem. 5 direitos humanos. Você é da ONU. Você é do anticristo. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Que bagunça dos infernos. Essa cidade fede maconha. Essa cidade fede prostituição. Essa cidade fede morte. Babilônia. Sodoma e Gomorra ia passar vergonha. Se olhasse a geração de Campinas, Sodoma e Gomorra era santo.
Mas qual é a raiz? Qual é a raiz dessa maldade? Acabei de ler. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Amor ao dinheiro, a pessoa vende o corpo e vai ser uma prostituta. O amor ao dinheiro, a pessoa não quer trabalhar e vai vender droga, vai ser traficante. Amor ao dinheiro, ele não quer trabalhar, vai ser um vagabundo, vai ficar roubando, matando e mentindo. O amor ao dinheiro. Que amor que é esse? Mateus, capítulo 6. Jesus falou: ninguém consegue servir a dois senhores. Nada. Ninguém consegue servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve Mamon. Ó. Jesus mandou fundar o Banco do Vaticano? Será que Jesus mandou o Papa fazer o Banco do Vaticano? Jesus mandou o Papa vender missa de sétimo dia? Jesus mandou vender crucifixo? Jesus mandou vender tercinho? Jesus mandou vender feijão? Você comprou o feijão do Valdomiro? Jesus mandou comprar aquela porcariada da Universal? Isso é feitiçaria? Substituir o Espírito de Deus por objetos? Isso é idolatria? Comércio? Deus está irado com essa geração. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões miram e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde o ladrão não pode roubar. Por quê? Por que Jesus mandou não ajuntar tesouro na terra? Porque aonde estiver o teu coração, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A luz do corpo são os olhos. A luz do corpo são teus olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e amar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus grego, é o Deus da riqueza, é o Deus do Papa, é o Deus do Valdomiro, é o Deus do Marlene de Macedo, é o Deus de muita gente. Se você ama um, você odeia o outro. Se você se dedica a um, você despreza o outro. Porque a raiz de toda essa desgraça na terra, amor ao dinheiro, amor à riqueza. Por isso que Paulo fala: aqueles que querem ser ricos,
eles caem. Tentação e laço, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo esse tipo de males. Abandonar a verdade e ficar com a mentira, que vantagem que você vai ter? Deixar de andar com Jesus para andar com o Neymar? Deixar de adorar Jesus Cristo para ir atrás de Aparecida? Jesus Cristo está vivo. Ele fala assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E o povo larga Jesus falando sozinho para ir atrás da Aparecida do Norte. Larga Jesus falando sozinho para ir no show de Pablo Vittar e de Anitta. Eles não viram que os seus ídolos eram um laço. Esse aí é o laço que o diabo armou para a humanidade. E a humanidade caiu nesse laço. Mas Deus falou assim: olha, o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus e virá como um laço. Não abrir e piscar de olhos, Deus vai tirar o povo dele daqui. Fica aí na Netflix, se divirta. Se divirta aí com seus ídolos, Pablo Vittar, Anitta, Neymar. Se divirta aí com Lula. Vai lá, passeata gay, marcha pra maconha, marcha pra Satanás. Aproveita para se divertir, filho. Sodoma e Gomorra era só carnaval. Sodoma e Gomorra era passeata gay todo dia. E eles dão risada, se divertindo, bebendo cachaça. Quando o Ló pisou para fora da cidade, Deus falou assim para eles: ó, corre. Corre, não olha para trás, porque vai vir destruição. Gênesis, ó. Por que o diabo gosta do 13? Porque até isso está na Bíblia. Gênesis 13, capítulo 13, versículo 13. Os homens de Sodoma, os homens que desmunhecavam, sabe? Poeira. Aqueles homens que desmunhecavam, ficava assim, né? Com a mãozinha virada. Os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Não era homem, não. Eram grandes pecadores contra o Senhor. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todos tinham costume de sodomia. Eles quiseram fazer sexo com os anjos. Os anjos apareceram dois anjos em forma de homem. Eles foram lá na casa de Ló, o sobrinho de Abraão, falou: põe para fora, a gente está a fim de transar com eles. Você viu por que Deus mandou fogo naquela cidade? Você viu por que Deus destruiu aquela cidade? Eles não respeitavam nem os anjos. A geração de hoje é pior porque chamou Jesus de clandestino. A geração de hoje é muito pior. Não estão brincando com o anjo, estão brincando com o nome santo de Jesus.
É por isso que Jesus falou: vem um juízo aí. Jesus falou: nós vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor, o seu pecado tem se engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir essa cidade. Eles queriam sexo. Os anjos vieram para destruir. Foi descoberto. Gênesis 19. Levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Foi tido como um zombador aos olhos de seus gêmeos. Nós tinha 2 filhas. E os gêmeos começaram a zombar. Ah, seu pai está louco, que aí não sou anjo nada. Deus não vai destruir não. Foi Deus que me fez gay e eu vou ser gay mesmo. Não foi Deus que fez não. Foi não. Eu falei aqui, o anticristo é gay. A Bíblia diz que o anticristo é gay. Daniel fala isso. Capítulo 11 diz que o anticristo não teria amor pelas mulheres, seria um gay. Por isso que esse espírito está tomando conta do mundo. Artistas, políticos, tudo defendendo o pecado. Tudo sodomita defendendo o pecado. E não quer que pregue sobre a destruição. Mas vai acontecer. Quando Ló saiu de lá, eles já estavam longe. Choveu fogo e enxofre no céu. E eles viraram cinzas. É o que está na Bíblia. O apóstolo Pedro diz: eles foram reduzidos a cinzas. Todo aquele orgulho gay foi reduzido a cinzas. Assim vai ser com essa geração. Todo orgulho de Pablo Vittar, todo orgulho de Anitta, todo orgulho do Lula, todo orgulho do Papa, todo orgulho desses homens corruptos, como eu li aqui, homens corruptos de entendimento, todo orgulho deles vão ser reduzidos a cinzas. Pedro disse: eles foram reduzidos a cinzas e deixados como exemplo para que nós de hoje não seguisse o mesmo caminho. Aí Pedro fala sobre 3 caminhos que o amor ao dinheiro te leva. O amor ao dinheiro te leva o caminho de Caim. Inveja. A inveja mata. Isso na verdade não é um ditado. Isso é um fato bíblico. Caim matou Abel por inveja. Os fariseus, os doutores da lei, a religião da época, matou Jesus Cristo por inveja. O próprio Pilatos reconheceu isso. O caminho da inveja vai levar você à morte. A inveja mata. Se tiver o que comer, se tiver o que vestir, esteja contente. Mas aí eles foram para o caminho de Balaão, um profeta mentiroso, um profeta mentiroso, um profeta que foi comprado pelo dinheiro. É um monte por aí. Está cheio deles por aí. Está cheio de profeta do diabo para falar o que você quer. Católico, evangélico, espírita, escolhe o que você quiser.
mas está cheio deles por aí. Caminho de Balaão, caminho da riqueza. E outro caminho que Pedro disse, o caminho da rebeldia, de se rebelar contra Deus, contra a autoridade de Deus. Moisés representava a autoridade de Deus. Deus falou a Abraão, Deus falou assim: Moisés, você vai ser Deus da terra. Abraão, seu irmão, vai ser como um profeta. Arão, seu irmão, vai ser como um profeta. E você vai ser como Deus lá na terra. E os homens se rebelaram contra Moisés. Autoridade. O amor ao dinheiro te leva para esses três caminhos. E por fim a morte. Por isso que Paulo fala nesse texto. O pombinho tá bonito. Manifesta que nada trouxemos para esse mundo. E nada podemos levar. Esse dia morreu a rainha do rock, aqui do Brasil. Quem está ali? Essa semana morreu a rainha do rock, americana, Tina Turner. O que elas levaram? O que elas levaram? Absolutamente nada. É jogado dentro de um caixão, ou então joga o corpo para cremar e acaba virando cinzas. Se terminasse por aí, tá bom. Mas acontece que não termina aí. Você que acredita em reencarnação, você está no barco furado. Você que fica acreditando em padre, em missa de sétimo dia, você está numa barca furada. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo. João capítulo 3: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, porque não querem que suas obras sejam reprovadas. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, os covardes que têm medo da vida, se enfia na cachaça. Quando ele não aguenta mais, dá um tiro na cabeça. Ou então toma uma overdose. Eu quase morri uma vez por overdose de cachaça. Tive um coma alcoólico. Fui parar no hospital. Por isso que a Bíblia diz que os bêbados irão para o inferno. Quanto aos covardes, aos incrédulos, eu acredito em Jesus. Qual Jesus? O Jesus do Papa? O Jesus do Papa é uma mentira. Qual Jesus? O Jesus do Espiritismo é uma mentira. Você precisa acreditar no Jesus da Bíblia. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, disse Jesus. João 7,38, rios de água viva correrão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. O Jesus da Bíblia. Os incrédulos que não acreditam nas Escrituras. Por isso que Paulo falou: aquele que não aceita as Escrituras, ele é soberbo, ele delira.
Como Jesus falou para o rico louco, esta noite vão pedir tua alma. Você vai ficar aí no boteco bebendo cachaça até morrer? Meu vizinho foi encontrado morto no sofá. Olha na frente da televisão lá. A morte não avisa não. E não tem essa conversa de chegou a hora, morreu. Não! É as pessoas que estão buscando a morte. O profeta Jeremias fala, fizeram aliança com a morte. Fica bebendo, bebendo, bebendo. Aí o diabo mata. Aí a família fala assim, quando chega a hora, nada. Foi você que foi um ímpio. Não se alicerçou na palavra de Deus. Foi rebelde. Buscou dinheiro. Buscou a alegria do mundo. Contra os abomináveis. Sabe o que é abominável? A Bíblia diz: se o homem deitar na cama com outro homem, isso é abominação. Se a mulher deitar na cama com um animal, isso é abominação. Essa geração está cometendo todo tipo de abominações. Aos assassinos, aos que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus falou tanto do inferno, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta, se arrependa e seja salvo. Mas que gente só sabe ir para passear também, só sabe dar ouvido para os seus ídolos. Isso foi um laço para o povo de Israel. Eles caíram no laço, na armadilha do diabo. Mas se você der ouvidos, Deus vai jogar um laço na terra e levar a sua noiva.